Lucas 10 e 25. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, ele não somente disse, tá, irmãos, mas tentando Jesus. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a si mesmo. E disse-lhe, respondesse bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem, algumas versões falam um certo homem, de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando, retiraram e deixaram o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também vinha um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e respondendo e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, algumas versões falam hospedaria, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse então Jesus, vai e fazes da mesma maneira. Espírito Santo, por reverência à tua palavra, Pai, nós oramos. Nós te pedimos que os nossos corações sejam abertos, que os nossos ouvidos sejam abertos, que a nossa mente seja aberta, Pai. Eu oro pela minha vida, eu oro por aqueles que estão aqui, eu oro por aqueles que estão na sua casa, que não puderam estar conosco. Eu oro por aqueles que vão assistir essa mensagem depois, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai. Porque se o Espírito Santo de Deus não agir, homem algum pode. Nós te convidamos, Pai, nós amamos a igreja. Nós amamos as pessoas, Pai. Nós amamos os irmãos, mas amamos muito mais a tua presença. Que o Espírito Santo de Deus fale e se manifeste em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos evangelhos, além desse doutor na lei, houve outro homem que se achegou até Jesus Cristo, perguntando o que ele podia fazer para herdar a vida eterna. A Bíblia intitula esse homem ou esse jovem como um jovem rico. E ele diz, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde para ele, por que tu me chamas de bom?
Só há um que é bom, e é o Pai. Mas tu sabes os mandamentos. E Jesus fala, você não vai adulterar, você não vai matar, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E o jovem, ele responde, Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Jesus, ele olha para ele e diz num dos evangelhos que Jesus o amou. O amor de Jesus, irmãos, ele faz a gente ir para alguns lugares que às vezes nós não queremos. Por te amar, Jesus às vezes te lança em lugares desconfortáveis. Há quem diga que talvez quando Deus quer te abençoar, Ele te tira algumas coisas. E o diabo, quando ele quer te derrubar, ele te entrega outras. Jesus o amou e disse, falta-te uma coisa. Vende tudo que tens e dá aos pobres. E vem e segue-me. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo para ele o seguinte, falta-te somente uma coisa. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Diz a Bíblia que aquele jovem, ele foi embora triste porque ele possuía muitas coisas. Depois, Jesus Cristo fala que é mais fácil um camelo ele passar pelo fundo de uma agulha, um lugar específico no muro de Israel, muito estreito. É mais fácil um camelo passar por ali do que um rico, aquele que é apegado às riquezas, entrar no reino dos céus. Jesus não estava condenando as riquezas, porque as riquezas são de Deus. Jesus estava condenando o amor a elas. Porque quando nós colocamos algo para concorrer com o Senhor, isso é idolatria. Aquele doutor na lei que nós lemos no início da exposição do texto, ele cita, talvez, o resumo rabínico da lei, onde os adolescentes de 12 anos de idade já sabiam de cor e salteado o texto de Deuteronômio 6 e Levítico 19, onde a lei falava que eles deveriam amar o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua força, de todo o teu entendimento. E Levítico 19 falava que nós deveríamos amar, ou eles deveriam amar o próximo, como a si mesmo. Quando aquele homem tentando Jesus, ele não fez simplesmente uma pergunta, mas ele estava fazendo uma pergunta tentando Jesus. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Certa vez, Jesus Cristo, isso está lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 28, Jesus questionado pela multidão, e perguntaram e disseram para o Senhor, o que fazemos, o que nós deveremos fazer para executar as obras de Deus? E Jesus responde, para vocês executarem as obras de Deus, em outras palavras, para vocês terem a vida eterna, é necessário que vocês creiam naquele em que o Pai enviou. Jesus estava trazendo uma revelação, irmãos, que até então os judeus não entendiam. A vida eterna não se conquista por algo que nós fazemos. A vida eterna tem a ver não com aquilo que eu faço, mas com aquilo que Deus fez, enviando Jesus na cruz. E todo aquele que crê tem a vida eterna. Todo aquele que entende a obra da cruz, esse tem a vida eterna. Não tem a ver com uma frequência,
não tem a ver com um compromisso, não tem a ver com uma responsabilidade, não tem a ver com você fazer, você dar, você se empenhar, mas tem a ver com fé, especificamente fé encharcada de arrependimento. As palavras desse doutor da lei expressava que ele não queria saber a verdade, e sim confirmar a sua justiça própria. Ele queria reduzir as exigências dos mandamentos e enquadrar de acordo com a conduta dele. Então existe uma ordenança e um preceito, e ele age de uma forma um pouco diferente. Então ele queria pegar aquele mandamento, ele queria pegar aquela diretriz da parte de Deus e enquadrar de acordo com a conduta dele. E assim, irmãos, muitos de nós fazem até hoje. Nós pegamos a palavra de Deus e queremos pegar a palavra de Deus e enquadrar na nossa vida, sendo que nós deveríamos ser enquadrados de acordo com a palavra de Deus, sendo que nós precisamos ser transformados. Quem muito, irmãos, justifica a si mesmo, há quem diga que essa pessoa é muito ruim de arrependimento. Quem tem resposta para tudo, quem tem justificativa para tudo, quem tem um argumento para tudo, essa pessoa geralmente, irmãos, é ruim de arrependimento. Por quê? Porque o senso de justiça dele é muito alto. Ele consegue ver erro em todo mundo, mas não consegue enxergar erro nele. Vê o erro na esposa, mas não vê o erro em si. É o que eu falava muitas vezes, irmãos. Samara, qual a probabilidade de todo mundo lá do lado de fora estar errado e você certa? A meu respeito. E ela se calava. Ela estava certa, irmãos, porque chegava em casa, quem tirava a roupa e mostrava a lepra era eu. Do lado de fora as pessoas viam alguém com vestimenta, alguém com cotume de Naamã, com chapéu de Naamã, com broche de Naamã. Do lado de fora é um chefe do exército do rei da Síria, mas quando chega dentro de casa e tira aquela armadura, tira aquela vestimenta, aí mostra quem é. Mostra a lepra que existe por debaixo da roupa. Esse homem, muitas vezes somos eu e você, justificando os nossos erros e querendo enquadrar os nossos erros na lei. Ele estava buscando uma brecha na lei para parecer obediente sem precisar amar a todos. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor fala assim, tu não conheces os mandamentos? O que tu lês? Ele respondeu, disse, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Eu quero entender, irmãos, que esse homem, ele amava a Deus, e ele amava o próximo, mas não o próximo que Jesus queria que ele amasse. Existem próximos que nós amamos, mas Jesus, ele abre o leque naquele momento. Jesus, ele abre a cabeça daquele doutor da lei que achava que conhecia tudo. E eu falo assim, deixa eu te explicar. Esse próximo que você tem amado, tudo bem, faça isso. Mas eu quero ampliar um pouquinho. Eu quero ampliar esse amor que você sente, específico pelos judeus. E eu vou agora funilar um pouquinho mais, específico pela tua classe de fariseus, específico do teu grupo de quinta-noite, específico nesse grupo de quinta-noite, aqueles 5 que você se identifica. Esse aí eu sei que você ama, mas eu quero ampliar um pouquinho. Jesus, conhecendo o coração dele e a dificuldade que ele tinha, não somente ele, mas todos os doutores da lei, e abre um pouquinho o leque, praticamente todos os judeus, com a dificuldade que eles tinham com os samaritanos. Jesus conta uma história.
Vocês amam? Tá bom. Deixa eu contar uma história para te mostrar quem é o próximo. Eu estou vendo que tu estás querendo se justificar. Irmãos, se tem uma coisa que Deus tem nos ensinado, irmãos, não se justifique diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece o teu coração. Se Deus, Ele te coloca, irmãos, numa situação e você apresenta uma justificativa, você está sendo um doutor, um mestre, para não falar um fariseu. Não estava aqui no domingo passado, o Léo trouxe uma palavra e ele falou um pouco sobre o irmão mais velho, da parábola do filho pródigo. Quantos de nós somos estes que ao ver irmãos mais novos chegando, ao ver samaritanos se aproximando, nós nos afastamos? Por quê? Porque nós somos melhores. Porque nós não erramos de um modo, eles erram. O nosso casamento é perfeito, deles não. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aquele homem, ele tenta se justificar, e Jesus, conhecendo a história dos judeus com os samaritanos, ele conta uma parábola. Para vocês entenderem irmãos, um pouco, após a morte do rei Salomão, no início do reinado do rei Roboão, filho de Salomão, o reino de Israel ele foi dividido. Na época de Davi, Israel toda era governada e Davi ele reinava sobre todo Israel. Salomão veio. Salomão ele fez alianças com povos gentios. Logo depois, o seu filho Roboão, ele inicia um reinado baseado num conselho errado. E o reino é dividido, irmãos. Reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, a capital era Samaria. E o reino do sul, a capital era Jerusalém. No reino do norte, irmãos, esse reino ele foi conquistado por um povo, o povo assírio. Esse povo assírio, ele trouxe cativo muitos israelitas para esse cativeiro. E juntamente com o povo de Israel, veio o povo gentio para habitar no mesmo lugar. Então, aquilo que era somente uma nação genuína e pura de Israel, começou a ser habitada por povos gentios. E juntamente, irmãos, com esses povos gentios, com essas pessoas, abre aspas, lá de fora, veio os costumes que a lei condenava. Vieram as etnias que a Bíblia não concordava. Vieram as relações, as alianças que desagradavam a Deus. Houve uma mistura de povos, religiões. Nisso surgiu o povo samaritano. E quem eram os samaritanos, irmãos? Samaritanos eram meio judeus. Era meio crente. Sabe o crente Raimundo? Sabe aquelas pessoas que estão na igreja, um domingo à noite, choram, levantam as mãos, mas no sábado estão nas boates? Sabe aquela pessoa que está aqui dando glória a Deus e aleluia, usando a sua boca para despejar água doce, mas no sábado despejando uma água amarga, seja num ambiente que Deus não se agrada, ou seja até mesmo em casa? Irmãos, os samaritanos é isso. E os judeus olhavam para esse povo, eles abominavam os samaritanos. Eles passavam de longe. Tem uma passagem que eu não lembro a referência exata, irmãos, que Jesus estava entrando dentro de Samaria e juntamente com ele, João e Tiago, eu não lembro se Pedro estava, irmãos. E quando ele chega diante dos samaritanos, os samaritanos, eles começam a afrontar Jesus Cristo e os discípulos. A tradição diz que os samaritanos eles começaram a cuspir em Jesus e nos discípulos. Tanto que João ele fala para o Senhor, Senhor, vamos orar agora e vamos mandar vir fogo do céu para acabar com esse povo. Vocês lembram dessa passagem, irmãos?
Tamanha era a rixa que os judeus tinham com os samaritanos e os samaritanos tinham com os judeus. Era a turma da direita e a turma da esquerda. Uma comparação bem fraca, irmãos, mas para vocês entenderem. Jesus, ele conta a história. Jesus está trazendo um ensinamento prático e, ao mesmo tempo, irmãos, uma revelação espiritual do Evangelho. Jesus apresenta um ensinamento prático para aquele doutor na lei, mas, ao mesmo tempo, Jesus prega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse numa história. Jesus traz uma revelação que nós vamos tentar expor de forma muito prática e simples nessa noite. De forma prática, para aquele mestre da lei, o amor ao próximo era somente para o seu círculo. E Jesus, ele amplia o conceito de amar ao próximo. Ajudar é ajudar os irmãos da igreja evangélica. Abraçar, dar a mão, ser gentil, socorrer, é para os da igreja evangélica. E a Bíblia fala, irmãos, que nós precisamos ajudar primeiros da fé, sim. Mas eu te faço uma pergunta. Se alguém do candomblé, se alguém do espiritismo chegar perto de você e estiver necessitando de uma ajuda, você vai socorrer ou você simplesmente vai começar a orar e expulsar alguma coisa lá de dentro? Sai daqui! Mais ou menos, irmãos, você está tendo a mesma conduta que um sacerdote e um levita tiveram. Nós temos muita dificuldade, irmãos, de socorrer e de ajudar e de estender as mãos para aqueles que não estão próximos a nós. No domingo passado, a gente esteve lá na comunidade cristã. Irmãos, eu senti falta de estar aqui, tá? Falei com a Samara, com a minha mãe, assim, pô, é bom estar com os irmãos lá, mas como eu senti falta aqui da igreja. E a gente saiu depois do culto para comer um lanche, porque quem não come depois do culto, do domingo à noite, não vai para o céu. Brincadeira, irmãos. E a gente saiu, quem vai para o mundo dos pastéis ainda não se converteu. E a gente saiu lá, chegamos, e a gente chegou na lanchonete. Quando a gente chegou perto ali, irmãos, estava eu e as minhas filhas, estava chovendo, e chegou um casal perto da gente. Meu amigo, eu tenho 10 pila aqui, eu te dou esses 10 reais aqui, mas por favor, eu só quero comer. Só quero comer. Eu tinha acabado de sair da igreja, irmãos. Tinha acabado de pregar. E o que muitas vezes nós podemos fazer? Você não, meu querido, não, agora, deixa eu estou com a minha família, eu estou correndo aqui. Meu irmão, vem cá. Entra dentro do restaurante com a gente. Senta aqui, tu vai sentar aqui junto. Pode escolher o que tu quiser. Eles pegaram, irmãos, o lanche, os lanches mais caros do restaurante ali. Samara, quando olhou assim, meu Deus, olha lá, que eles estão pegando o maior, o mais caro. Deixa, Samara. Comeram, irmãos. Provavelmente estavam com uma fome. Quando aquele casal ele entrou ali, eles estavam com um mau cheiro. Os garçons já ficaram olhando sério e diferente. E eu falei assim, pode deixar que a gente vai pagar. Quantas vezes você trata de forma diferente aqueles que não são parecidos contigo? Se talvez o irmão da igreja chegasse, você ajudaria mais as pessoas que você não conhece. Jesus ensina que amar ao próximo, irmãos, é muito mais do que amar as pessoas da igreja e amar as pessoas da família. O próximo, sabe quem é o próximo? O próximo é quem se aproxima de você. Quantos próximos têm se aproximado de ti? E você fala o seguinte, eu não tenho tempo,
eu estou sem paciência, e talvez eu até tenha um recurso, mas eu não vou mexer nesse recurso porque esse recurso vai ser usado para o benefício meu. Nós queremos que a igreja avance. Nós queremos que a igreja alcance, os lugares, irmãos. Mas eu entendo que muito mais importante, às vezes, que nós pregarmos e falarmos, Jesus te ama, às vezes é nós estendermos a mão. Vem cá, meu querido. Deixa eu te ajudar, deixa eu te socorrer. Deixa eu estender a mão para ti. O próximo não é alguém que se encaixa na minha definição de digno, mas qualquer pessoa em necessidade. Amar, irmãos, não é um sentimento, não são somente palavras, mas é vida prática. Na medida que nós vamos caminhando, aparecem os próximos. Hoje o próximo é um, amanhã o próximo é outro. Você tem amado o próximo, irmãos? Responda para você mesmo. Os judeus, eles desprezavam os samaritanos. E é justamente um que se importa, um samaritano, que tem compaixão e amor verdadeiro, superando uma barreira social, étnica e religiosa. Justamente aquele que não tinha crédito de ninguém, é alguém que estende a mão. Irmãos, como é feio quando quem socorre são os lá de fora e não os daqui de dentro. O Senhor, Ele tem nos ensinado, irmãos, que ninguém é tão pobre que não possa dar nada. E ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Você tem, irmãos, algo para dar para as pessoas. Seja um prato de comida, seja um abraço, seja atenção. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e essa pessoa me disse: pastor, as pessoas chegam perto de mim e eles abrem o coração e eles começam a falar. E eu não falo nada, as pessoas parecem que começam e abrem e falam. Irmãos, poucas pessoas têm esse dom de ouvir. E quando nós abrimos mão disso e olhamos para o nosso umbigo, para o nosso egoísmo, para o nosso tempo que está escasso, nós estamos deixando de amar o próximo. Nem um sacerdote, nem o levita ajudaram, mas o samaritano. O samaritano, ele assume a responsabilidade. Isso mostra, irmãos, que não basta ter religião. Não basta você vir na igreja, não basta, irmãos. Amor a Deus e ao próximo está muito acima de você vir, ouvir uma palavra e ir embora. Amor ao próximo é renúncia. Amor ao próximo é renúncia de tempo, é renúncia de personalidade, é renúncia de perfil, é renúncia de concepção, de justiça própria. Aquele que ama o próximo, Romaldo, ele tem que esmagar o seu eu. Eu não queria, eu não tenho vontade, mas eu amo. Eu me coloco no lugar daquele samaritano naquele momento. Eu tenho mais o que fazer, assim como o sacerdote e o levita. Talvez não é prazeroso para mim, mas eu vou estender a mão porque ele está precisando. O sacerdote provavelmente estava preocupado com o seu belo sermão que ia expor na sinagoga. Talvez ele estava preocupado com o sacrifício que ele ia fazer diante do povo, e as pessoas estavam esperando por ele. Talvez o sacerdote estava tão preocupado com a nação, esperando ele se levantar, botar aquela roupa bonita dele e pegar o microfone e falar diante dos outros, que ele não teve tempo para o necessitado. Contrapartida, o levita, que passa pelo mesmo lugar, descendo de Jerusalém até Jericó.
estava preocupado talvez com as músicas que ele tinha que tirar para o domingo à noite. Talvez ele estava preocupado com o ensaio, que é importante. Talvez ele estava preocupado com um curso na sua voz. Talvez ele estava preocupado com a canção, de compor uma nova canção, porque aquela canção que ele canta, a igreja não aguenta mais. Então ele precisa compor uma canção nova para agradar a igreja. Não está tão preocupado em agradar a Deus, mas eu tenho que agradar o povo. Talvez ele estava preocupado em afinar o seu violão. E quando ele passa por um necessitado, ele não estende a mão. Alguns domingos atrás, talvez tenha uns 2 meses atrás, eu saí da igreja, eu tinha pregado domingo de manhã em Camboriú, e domingo à noite está aqui. E os irmãos que pregam, sabe, assim, às vezes a gente fica cansado depois, irmãos, porque não é somente aquilo que você fala, mas tem o peso espiritual em cima daquela ministração. E eu saí, e eu não costumo, irmãos, quando bate os 45 do segundo tempo, eu vou embora. Não, a gente geralmente é um dos últimos a sair aqui da igreja. Quantas vezes a gente fecha a igreja junto com o Romero? Algumas vezes, irmãos, o culto termina 9h30, 9h40, é 11 horas, nós estamos aqui ainda. E eu estava saindo lá e chegou um cara, me parou ali na frente. Logo depois, chegou o Augusto junto comigo, não sei se o Augusto lembra. E um cara estava necessitado e precisando de alguma coisa. O João estava vindo lá para fora e eu disse, o Augusto está aqui, o João está vindo, eu estou cansado. Tinha pregado de manhã, tinha pregado à noite, tinha conversado com um monte de gente aqui na igreja. Eu queria só ir para casa, irmãos, eu só queria deitar na minha cama. E eu atendi aquele cara muito rapidamente, se eu preciso de alguma coisa, não, tal, e começou a falar, e o Augusto chegou, o João estava chegando assim, fala aqui com eles, eu atravessei a rua. Quando eu atravessei a rua, minha esposa falou para mim assim, por que tu deixou aquele homem lá? Estava querendo falar contigo? Irmãos, eu deixei minhas coisas no carro. Eu voltei. Arrependido, irmãos. Arrependidos porque eu preguei. Pregação. Atendi os irmãos aqui na igreja. Mas quando chegou um necessitado ali fora, eu estava tão cansado que não tive tempo e não tive paciência para ouvir aquele homem que estava aflito. Quantas vezes, irmãos, nós somos como o pastor Dani, que tem tempo para a igreja, que tem tempo para os irmãos, mas não tem tempo para aqueles que estão à beira do caminho, meio morto. É a única vez na Bíblia que você vai ouvir uma expressão, meio morto. Ele não estava morto e não estava vivo, ele está meio morto, irmãos. E você vai entender o que é isso. Jesus ensina que nós devemos fazer o mesmo que o samaritano fez. Parar aquilo que estamos fazendo. Se estamos viajando, se estamos indo para um lugar, Diego, pare. Pare e atenda. E atenda. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração, irmãos. João, capítulo 21. Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Maior demonstração de amor que nós podemos dar para Jesus, irmãos, é cuidar daqueles que são dele. E eu falo para vocês, meu pai me dizia isso há muitos anos ele falou, e hoje eu entendo, irmãos. Assim, Dani, pastorear não é fácil. Cuidar de pessoas não é fácil, porque você vai ser incompreendido. As pessoas vão te colocar num lugar que o teu coração não quer estar lá, então se prepare. Amar, Senhor, amar, irmãos, os necessitados, isso é para poucos. Mas as palavras de Cristo não ficam somente no sentido prático.
Jesus estava querendo trazer uma revelação, irmãos, espiritual do Evangelho. E Jesus citou a Bíblia numa história para esse doutor na lei. Disse Jesus, então, verso 30, não sei se está lá, do capítulo 10. Respondendo Jesus, disse: descia um homem. Aí, vamos lá, Caleb. É isso aí. É isso. Vocês viram a roupa do Ismael hoje, irmãos? Vocês viram como é que ele está? É nova, Ismael? Não? Parabéns, está bonito. E respondendo, Jesus disse: descia um homem. Olhe para mim, irmãos. Descia um homem. Jesus, ele não falou em português, amém? A Bíblia, ela foi escrita no Novo Testamento em grego. E esse homem, no grego, irmãos, eu fui pesquisar, a palavra se chama avoptos, A-V-O-P-W-T-T-O com acento S, avoptos. Sabe o que significa avoptos, irmãos? Significa ser humano, não homem, masculino. Jesus Cristo estava falando, havia a raça humana, havia uma humanidade. A mesma palavra de Jesus Cristo, no verso 30 de capítulo 10 de Lucas, é a mesma palavra que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 8, quando ele diz, pelo que diz, está ali, Romero, Efésios 4, 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse homens aqui, irmãos, é avoptos. Deu dons à humanidade. E qual os dons que o apóstolo Paulo está falando nesse contexto de Efésios capítulo 4? Deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Não está falando de masculino, homem masculino, mas é de humanidade. Só para vocês entenderem, são os dois contextos que apresenta-se essa palavra. Jesus diz, no início desse texto, havia um homem que descia de Jerusalém até Jericó. Irmãos, Jerusalém fica a quase 800 metros de altura do nível do mar. Jericó, irmãos, fica praticamente 300 metros abaixo do nível do mar. Então, um homem, entenda, a raça humana, que descia de Jerusalém para Jericó, ele literalmente estava descendo. Na Bíblia, Jerusalém é um lugar de bênção, Jericó é um lugar de quê, irmãos? De maldição. Havia um homem, raça, que desceu de um lugar de bênção e foi para Jericó. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a morte a todos os homens, e por isso todos pecaram. Havia um homem que desceu de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho, ele foi espancado por ladrões, salteadores, que o espancaram e deixaram meio morto. Irmãos, quem que desceu de Jerusalém de um lugar de bênção para Jericó, para um lugar de maldição, e foi espancado e foi dado como meio morto? Adão. Adão, ele esteve num lugar puro, o Éden. Ele era perfeito.
Adão, ao conceder o pecado, ele desceu para Jericó, irmãos. E o que o pecado fez com ele? Espancou ele. Acabou com Adão. E deixou Adão meio morto. Por que meio morto, irmãos? Porque ele morreu espiritualmente, mas ele estava vivo ainda no físico. Estava meio morto. Havia um homem, havia uma raça que desceu de Jerusalém e foi para Jericó. Foi espancada por salteadores. Quem fez isso foi o diabo, a serpente no Éden. E João, no capítulo 10, verso 10, diz que o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Foi isso que Satanás fez com o homem, irmãos, quando o homem deu brecha para o pecado entrar. O homem estava meio morto. Só que aí diz a Bíblia, ocasionalmente, verso 31, descia pelo mesmo caminho, irmãos. De onde? Qual era o caminho? De Jerusalém para Jericó, o mesmo caminho. O homem estava descendo de um lugar de bênção para um lugar de maldição. 800 metros acima do nível do mar, para 300 abaixo. Havia um sacerdote, o mesmo caminho. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo, passou de largo. Por quê, irmãos? Porque quem vem pelo mesmo caminho nada tem a oferecer quem está caído. Pecadores não conseguem ajudar pecadores. Verso 32. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. A Bíblia, irmãos, ela divide a história em 3 partes. A primeira parte é de Adão até Moisés, o período do sacerdócio. A segunda parte, de Moisés até a vinda, o nascimento de Cristo, que era o período da lei. E a terceira parte, irmãos, a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, verso 14, diz que, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, de Adão a Moisés, ninguém podia fazer nada pelo homem pecador, que estava meio morto. Por quê? Porque eles estavam descendo do mesmo lugar. Pecador não ajuda pecador. Sujo não limpa sujo, irmãos. A única pessoa que pode limpar um sujo é quem está limpo. Só pode trazer luz quem está na escuridão, quem tem luz, irmãos. E como quem não tem luz vai ajudar aquele que não tem? Após a primeira vinda de Jesus Cristo, inicia-se o terceiro período descrito na Bíblia. E Jesus, ele usa a figura de um samaritano de propósito. João capítulo 1, verso 11, ele diz, o apóstolo João, que Jesus ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Era como se um samaritano estivesse ali, mas ele não tinha crédito. Jesus ele não teve crédito, irmãos, com os líderes, com os religiosos, com boa parte do povo. Um samaritano, então, ele chega diante do homem. E quem é o samaritano, irmãos? Quem você acha que é o samaritano que foi desprezado pelos homens? Quem você acha que é o samaritano que foi rejeitado pelos judeus? Quem você acha que é o samaritano? Jesus. Então, um certo samaritano, e o que eu me maravilho, irmãos, olha o verso 33, por favor. Fique com a Bíblia, não por aquilo que eu estou falando, leia. Mas um samaritano está ali, que ia de viagem. Ele não vinha do mesmo lugar que o sacerdote e que o levita.
O sacerdote Luiz descia de Jerusalém para Jericó. Bênção para maldição. O levita vinha de Jerusalém para Jericó. E tinha um samaritano que vinha de viagem. Alguns dizem que esse samaritano ele estava fazendo o caminho inverso. Estava saindo de Jericó para Jerusalém. Então, um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Assim foi Cristo. Não usurpou ser igual a Deus, mas ele desceu. Ele desceu por compaixão a você, a mim. Ele desceu porque nem sacerdote nem levita poderia fazer nada por um homem meio morto. A religião, a igreja, a lei não poderia fazer nada, a lei era um espelho, só mostrava o pecado do homem, mas não podia tirar o pecado de dentro dele. Então o samaritano teve que vir, de viagem. De onde tu acha que Jesus veio, irmãos? Jesus, ele veio do Pai. Então, movido de íntima compaixão, chegou ao pé dele. E aproximando-se, atou as feridas, aplicando azeite e vinho. O que Jesus Cristo veio, irmãos? Quando ele chega perto de você, hoje você está aqui por causa do sangue dele e por causa do Espírito Santo que ele colocou dentro de ti. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o até uma estalagem ou uma hospedaria e cuidou dele. E partindo, no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. Eu vou para o meu pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou deixar um consolador que vai cuidar de vocês, vai direcionar vocês. Vocês não estarão órfãos. Eu vou deixar vocês na hospedaria. Eu vou preparar uma hospedaria para vocês. Triste é aqueles que estão feridos, que ficam longe da hospedaria. Triste é os feridos, os abatidos, os sem esperança, por se acharem certos demais, ficam longe. Ninguém pode fazer nada pelo homem até a chegada do samaritano. Tanto o homem da lei, tanto o homem do sacerdócio não puderam resolver. Eles buscavam a Deus, eles conheciam a Torá, eles eram vistos pelos homens, eles eram uma referência diante das pessoas, mas não puderam fazer nada. Então vem um samaritano e se compadece, limpa as suas feridas, te tira daquele estado de meio morto, entrega a você o seu sangue, o sangue precioso que nós vamos celebrar daqui a pouco. E Ele concede o Espírito Santo dele na sua vida. O Espírito está sobre ti e em ti, mas você não está sozinho agora. Ele foi, e diz o texto, irmãos, e partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, verso 35, cuida dele, e tudo o quanto mais gastares, eu te pagarei quando eu... O samaritano vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. Muitos da igreja hoje querem que simplesmente Deus os abençoe nessa vida, fazem planos para essa vida. Sabe o que vai acontecer quando o samaritano voltar, irmãos? O samaritano vai levar o homem com ele. Jesus está voltando, igreja. Dani, eu acho que estás viajando, porque pelas minhas contas aqui vai demorar mais uns 100 anos. Se os apóstolos falavam isso há 2000 anos atrás, quem sou eu para não falar, irmãos? Jesus está à porta, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Vai ficar tudo, irmãos. Vai ficar o carro, vai ficar os bens, vai ficar o ministério, vai ficar tudo.
E aqueles que foram guardados, limpos, restaurados e estão na hospedaria, sendo cuidados pelo hospedeiro. Não se prenda a quatro paredes, irmãos. Por favor, abra sua cabeça. Abra sua cabeça. A igreja é um corpo espiritual. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E eu quero que você aprenda com Jesus a amar as pessoas e entender que nada, absolutamente nada o que você faça, nada, pode comprar a salvação. Nada. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Se existe um conselho que o servo de vocês nessa noite fala, creia em Jesus e se arrependam dos seus pecados. Se tem alguém aqui nessa noite, irmãos, esse é o culto mais importante da igreja. Se tem alguém aqui em pecado e você fala, não, eu não posso participar, essa é uma excelente noite de você se arrepender, irmãos. Talvez o Espírito Santo de Deus, nesse momento, vai mover o teu coração para você sair daqui, você ligar para alguém, você buscar alguém, você compartilhar algo com alguém, você pedir perdão para alguém. Eu não preciso pedir perdão. Jesus também não precisava, irmãos, mas ele veio e você era o errado. E sabe por que ele fez isso? Porque biblicamente sempre o perfeito procura o errado. Quem tem a razão é o primeiro a dar o primeiro passo da reconciliação. Quem está com a razão, ele se humilha. Quem está com a razão não justifica, mas vai até a pessoa. Jesus fez isso. O Luiz estava envolvido em pecado. O Dani estava completamente envolvido em pecado. Não havia mais solução. O sacerdote tentou nos ajudar, Luiz. A igreja tentou nos ajudar. A religião tentou nos ajudar. Os homens, os líderes tentaram nos ajudar. Ninguém pôde fazer nada. Mas um samaritano veio. Ele veio de viagem. E o engraçado é que ele estava de passagem, irmãos. O samaritano estava de passagem. Limpou as nossas feridas, enxugou as lágrimas dos nossos olhos, nos deu um banho, nos deu vestes novas, colocou um sapato nos nossos pés, colocou um anel nos nossos dedos e disse, vem, filho. A igreja não te recebe, o irmão mais velho não te recebe, mas eu te recebo, pode vir. Foi isso que Jesus fez por nós. E é isso que Jesus continua fazendo por nós nos dias de hoje. Se coloca de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Sabe, querido irmão, Jesus, ele nunca constrangeu ninguém com a sua santidade, com a sua perfeição. Jesus, ele constrangia o alvo das pessoas, sabe o que? Com o seu amor. O que constrangia as pessoas era o amor de Jesus. As pessoas não vão se impressionar, irmãos, guarde uma coisa no seu coração, com a tua bela exposição, com as tuas belas canções. Isso é algo que vai emocionar, mas não convencer. O que convence as pessoas, o que faz as pessoas se arrependerem dos seus pecados e serem levadas a Cristo é o teu amor. A bandeira da igreja continua sendo o amor. Continua sendo o amor. Talvez nós, como igreja evangélica brasileira, nós precisamos parar um pouco com as nossas atividades e olhar mais para os necessitados. A gente tem que parar de ir para a internet e criticar os outros e amar mais, irmãos. Se você ver o erro no pastor Dani,
Se você ver o erro no irmão aqui, irmãos, pare de falar isso para o outro. Vá para o joelho e ore por ele. Experimente visitar o irmão, experimente ir até ele, se eu posso te ajudar com alguma coisa. Isso é mais difícil, irmãos. O mais fácil é fazer aquilo que o sacerdote e o levita fizeram, passar de largo, se afastar. Isso não é problema meu. Se o pastor Dani está com problema, isso não é problema meu, ele foi chamado para ser pastor, que aguente o tranco. Experimente, irmão, eu só estou me usando como exemplo. Experimente ser um samaritano na vida de alguém. Sabe quando Deus vai começar a resolver os teus problemas? Quando você parar de olhar para os teus problemas e olhar para o problema dos outros. Sabe por que a tua vida não muda? Sabe por que você não sai desse círculo vicioso de problema, de dificuldade, de angústia? Porque você se afundou em você. E quando alguém passa do teu lado, você não tem tempo para ele, porque os teus problemas são muito grandes. As tuas dificuldades, os teus problemas são inúmeros. Que as pessoas vinham me ajudar, não eu ajudar os outros. Isso não tem a ver comigo. Ah, querido, talvez você precisa se converter. Talvez nós precisamos nos converter. Mas eu vou na igreja, Dani, e daí que você vai na igreja? Ou você não acha que os demônios não vêm na igreja? Eu falo isso com muito temor. Você acha que os demônios não frequentam uma igreja evangélica? Talvez eles não manifestem mais, porque não somos mais santos como éramos atrás. Ou talvez eles estão se manifestando como Judas. Talvez a maior manifestação demoníaca no nosso tempo, Romualdo, é a traição. Nós precisamos nos arrepender e voltar aos nossos irmãos. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos. Igreja continua sendo o melhor lugar para nós estarmos, irmãos. Nós somos meio mortos. Um samaritano veio, nos levou para a hospedaria. Não saia desse lugar, por favor.